10 lugares mais misteriosos e inexplicáveis do planeta. Você com certeza já sabe que existem muitos lugares maravilhosos em nosso planeta. Só que existem também muitos lugares misteriosos, tão misteriosos que desafiam tudo o que a ciência conhece até hoje. Não só isso, como existem lugares em que as pessoas parecem desaparecer no ar, deixando amigos e familiares para trás e sem deixar nenhuma pista mesmo depois de muitas décadas. É sobre esses lugares que vamos falar hoje. Mas antes, já deixe o seu like aí embaixo, hein? Inscreva-se e ative o sininho para receber todo o nosso conteúdo de primeira mão. Porque até o final desse vídeo, pode ser que você fique muito chocado para lembrar disso depois. Então vamos lá. Esse é o Surpreendentes. E aqui estão os 10 lugares mais misteriosos e inexplicáveis do planeta. O primeiro lugar da nossa lista é literalmente chamado de O Ponto Misterioso e fica na cidade de Santa Cruz, na Califórnia. Pessoas da região afirmam que há muito tempo atrás um meteoro caiu no local e deixou um círculo mágico, mudando a gravidade naquele lugar, até mesmo afastando os animais. Você acredita nisso? Nesse lugar onde supostamente um meteoro caiu, há uma colina e uma casa de madeira. As pessoas que visitam esse local relatam experiências que realmente desafiam a gravidade e até mesmo os nossos próprios olhos. Naquela casinha de madeira, por algum motivo, é difícil de andar no chão, mas é possível andar pelas paredes. Pessoas que se penduram no teto também sentem que o corpo delas começa a se inclinar de uma forma que não é natural. E até mesmo a altura das pessoas parece mudar, como falam alguns dos grupos que já foram ao ponto misterioso. Você já ouviu falar no Monte Ararat? Esse é o monte que fica lá na Armênia, e também é um lugar que desafia a gravidade. Nesse monte, se você desligar o seu carro em uma descida, não puxar o freio de mão e resolver sair do carro, o que vai acontecer em seguida vai fazer você pensar que ficou louco. Ao invés do carro cair rua abaixo, ele vai começar a subir o monte. Sim, isso mesmo. O carro vai para cima e não para baixo. E isso acontece com qualquer outro objeto que não fique parado, como bolas ou garrafas. E até mesmo, acredite ou não, correntezas de rios. Sim, isso mesmo. No Monte Ararat, há rios em que a correnteza não desce, mas sim sobe o monte. É por isso que, inclusive, algumas pessoas chamam esse monte de Monte Antigravidade. Eu não sei vocês, mas eu gostaria de conhecer o Monte Ararat. Você acredita naquelas teorias de que há muito tempo atrás civilizações antigas tiveram acesso a tecnologia avançadíssimas que foram perdidas pela humanidade? Pois então, dizem que uma dessas tecnologias é responsável por ter criado a Al-Nazla, também chamada de Pedra Cortada, uma enorme rocha de 9 metros de altura que fica na Arábia Saudita. Do lado da rocha existem algumas gravuras muito antigas, mas o mais interessante mesmo é que a pedra é perfeitamente cortada ao meio, suportada por bases muito pequenas, só que, ainda assim, as rochas ficam perfeitamente distantes uma da outra. Pessoas já teorizaram que a causa para a formação única da pedra cortada é a utilização de lasers usados por alienígenas há milhares de anos atrás. O que você acha? Nos Estados Unidos e Indiana, existem as dunas do Monte Baldy, que é um ponto atrativo para turistas. Agora imagina se você estivesse turistando por lá e de repente um buraco de 3 metros de largura se abrisse no chão e te engolisse. Isso foi o que aconteceu com um garoto chamado Nathan, que felizmente conseguiu ser resgatado. Só que isso foi só o começo de um mistério recente na região. Após esse acontecimento, geólogos estudaram as dunas do Monte Baldy e descobriram que, por algum motivo que ainda não tem explicação, crateras simplesmente surgem aleatoriamente pelas dunas. Os geólogos mais otimistas acreditam que isso pode ser indício de um novo fenômeno que ainda não foi descoberto pela geologia. Mas, e se não for isso? Será que tem algo embaixo da Terra? E se eu te falasse que existe um portão para o inferno e que você pode visitá-lo aqui na Terra? Esse é o caso da cratera de Darvaza, no Turcomenistão. A cratera de Darvaza surgiu na década de 1970. Nessa época,
O Turcomenistão fazia parte da União Soviética e foram os soviéticos que abriram as portas do inferno. Mas como? Bem, a cratera é o resultado de um acidente que aconteceu enquanto os soviéticos estavam escavando em busca de gás natural, fazendo com que a cratera surgisse. Quando ela apareceu, começou a liberar gás natural na atmosfera, e para impedir que esse gás se espalhasse, os cientistas soviéticos resolveram colocar fogo no buraco. Imagine a surpresa dos cientistas quando o fogo continuou mesmo depois de muitos dias, quando eles acreditavam que o problema já teria sido resolvido. Até hoje, a cratera de Darvaza continua pegando fogo e ninguém sabe explicar o porquê dos gases continuarem queimando depois de 50 anos. Mesmo assim, as portas do inferno se tornaram um dos principais pontos turísticos do Turcomenistão. Só que isso não é algo tão bom para o país, pois essa queima de gases constante afeta o meio ambiente e a saúde das pessoas que moram perto dali. Por causa disso, o governo do Turcomenistão pretende fechar as portas do inferno no futuro. Portanto, se você quer visitar a cratera de Darvaza, é melhor não perder tempo. Se você se impressionou com Al-Nazla, a pedra cortada, então essa rocha vai fazer o seu queixo cair. Mas só o seu queixo, porque por algum motivo essa rocha não cai de forma alguma. Esse é o caso da Kyat-o-Pagoda, mais conhecida como Rocha Dourada, que fica em Myanmar. Essa rocha toda pintada de ouro é um objeto sagrado para os budistas. Ela fica em cima de outra rocha de granito, e segundo a física, pela posição que a Rocha Dourada ocupa, ela já deveria ter caído há muito tempo atrás. Como em outras coisas nessa lista, a física também não explica o porquê dessa rocha não ter caído até hoje. O que não aconteceu mesmo com turistas tentando empurrá-la ladeira abaixo. Sim, pessoas já tentaram derrubar a Rocha Dourada. E sim, ela se mexe. Apesar disso, ela nunca cai. Duas lendas budistas existem para justificar esse desafio da gravidade. Uma é que a rocha é segurada por uma mecha de cabelo do Buda. E outra lenda diz que a rocha foi colocada ali pelo Rei Celestial, que ficou impressionado com o misticismo de um monge budista que estava meditando ali. Você já deve ter ouvido falar do Triângulo das Bermudas, né? Bom, acontece que existem dois outros triângulos geográficos que são ainda mais estranhos e muito mais perigosos que ele, começando pelo Triângulo do Alasca. Esse triângulo, bem menos conhecido, é responsável por mais de 16 mil desaparecimentos até hoje. Não só pessoas, mas também aviões desaparecem nessa região sem deixar nenhum vestígio, nenhum sinal de queda, nenhum destroço, nada. Esse foi o caso, por exemplo, do avião modelo Douglas C-54D, que levava 44 passageiros e desapareceu dentro do Triângulo do Alasca, 2 horas depois de decolar. Apesar de uma enorme busca pelo avião, nenhum vestígio dele jamais foi encontrado. É como se ele tivesse entrado em um portal e desaparecido. Mas e se eu te falasse que esse não é o único triângulo misterioso que fica lá nos Estados Unidos? Pois então, existem também o Triângulo de Nevada. Você já ouviu falar na polêmica Área 51? Uma base dos Estados Unidos onde alguns afirmam existir a presença de alienígenas. Acontece que a Área 51 fica dentro do Triângulo de Nevada. E não é só isso. Na área do Triângulo de Nevada também aconteceram muitos desaparecimentos, inclusive de mais de 2.000 aviões como o Douglas C-54D, que parecem ter sumido no ar. Muitos dizem que esses sumiços são culpa do exército dos Estados Unidos, de alienígenas, de lendas locais como o Homem-Lontra ou de outras coisas ocultas que ninguém sabe explicar. Mas, e você? Na sua opinião, o que é que tem causado todos os desaparecimentos? Diz aí embaixo nos comentários. Quem aí já visitou o Canadá? Se você já está vendo esse vídeo agora, provavelmente não passou pela rodovia 16. E se passou, então você é uma pessoa de sorte, porque dezenas de pessoas desaparecem ao passar pela rodovia 16, também chamada de Rodovia das Lágrimas. Especificamente, todas as vítimas que desaparecem ao passar por essa rodovia de mais de 700 quilômetros são mulheres.
O mais estranho é que esses desaparecimentos também não deixam vestígio e acontecem seguidamente há mais de 50 anos. Por causa dessa frequência, se engana quem pensava que os sequestros poderiam ser o resultado de um criminoso maníaco, não só pelo temor que os desaparecimentos ocorrem, mas também porque é impossível uma só pessoa sequestrar tantas mulheres em uma distância tão grande. Por isso, algumas pessoas acham que esses desaparecimentos são realizados por uma gangue de criminosos ou até um culto ocultista ou algo ainda mais sinistro. De qualquer forma, isso está acontecendo há mais de 50 anos e até hoje não se sabe a razão desses desaparecimentos. Nos diz aí se você tem alguma teoria sobre isso. Por último, escolhemos um lugar que parece ter saído da série Lost. Se você já viu essa série, vai se lembrar que havia um monstro feito de fumaça que atacava as pessoas na ilha. Às vezes a vida imita a arte, ou melhor dizendo, a arte imita a vida. Porque antes da série existir, uma névoa misteriosa já estava fazendo as pessoas sumirem na China, no Vale de Haizhou. Já em 1949, uma coisa incrivelmente estranha aconteceu no vale, quando um destacamento inteiro de soldados chineses desapareceu. Muitos desaparecimentos continuaram acontecendo sem nenhuma explicação. Só em 1966 é que uma testemunha que havia desaparecido foi encontrada, mas infelizmente ela estava delirando e não conseguia explicar nada, como se estivesse perdido a mente dela em outra realidade. 10 anos depois, em 76, 2 guardas florestais foram avistados logo antes de desaparecerem. As testemunhas que viram os guardas pela última vez disseram que, de repente, os 2 haviam sido engolidos por uma névoa misteriosa e depois nunca mais foram vistos. Aparelhos de monitoramento recentemente detectaram gases tóxicos saindo espontaneamente de algumas partes do chão do vale, mas ninguém conseguiu explicar o motivo desses desaparecimentos estranhos. E até hoje, pessoas continuam desaparecendo no Vale de Haizhou. Conclusão: se você chegou até aqui, diz aí então nos comentários qual desses lugares você achou mais estranho e qual você encararia. Esses foram os 10 lugares mais misteriosos e inexplicáveis do planeta. Não esquece de deixar seu like, ok? E se inscrever no nosso canal. E também ative o sininho para ficar por dentro dos nossos próximos vídeos, que prometo que vão surpreender a sua mente. Obrigado e até o próximo vídeo.